Quarta-feira é dia de falar sobre saúde preventiva, receber o professor Ricardo Martins aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre humanização em saúde, é o nosso quadro Saúde em Dia. Professor Ricardo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Flávia, bom dia, Meg, Bom dia, Darcy. Bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores. Que bom, viu, que suas férias foram curtas. Passou muito rápido. Muito rápido. Também acho. Não concordo. Eu vou pedir aqui para minha gestora, o professor, mais uns 15 dias. Não concordo. Beleza. Professor Ricardo, hoje um tema muito interessante que precisa ser cada vez mais abordado. Vamos falar sobre humanização da saúde. O que significa isso? Muita gente ainda não conhece esse termo, né? Olha, veja bem, desde 2003 isso já é uma estratégia do SUS. Vamos entender, o SUS ele foi criado na nova Constituição de 1988. 2 anos depois o SUS foi institucionalizado, em 1990. Em 2003 houve todo um movimento bastante amplo para que vários atores fizessem parte das transformações do SUS para sua qualidade. Então aí foi entendido que usuários, profissionais de saúde e gestores precisavam conversar ao mesmo tempo, em rodas de conversa, ou em discussões plenárias, ou em conferências, para que esse mesmo sistema melhorasse a sua qualidade. Então aí foi entendido que humanizar era fazer uma horizontalização. Lembra que antigamente assim, tinha uma ideia de que o médico era soberano em tudo, não é? Lembra disso? Né? Isso em 2003 passa a cair por terra. Até porque existia um abismo muito grande entre o usuário e às vezes a instituição, o usuário e o gestor. E isso desumanizava os atendimentos, não criava a coparticipação. Então a gente entende que o Sistema Único de Saúde é uma tripartite, governo estadual, federal e municipal. Mas o usuário também precisa ser protagonista, porque ele sabe as suas necessidades. Então, a questão da humanização, e a palavra da moda é acolhimento. Verdade. Mas o que a gente entende é um fator ético muito forte do usuário e do profissional de saúde e entender quais são os melhores processos que aquele gestor também sofre. Ele sofre pressão, né? Nós vamos entender que todo o sistema de saúde pública brasileiro, ele sofre por causa da questão financeira. E nós já falamos aqui, alertamos muito, porque o SUS está se tornando cada vez mais caro, em função de novos equipamentos, novas tecnologias, e o Brasil acaba enfrentando esse desafio. Então você tem gestores que precisam fazer melhores processos administrativos, só que ao mesmo tempo você tem usuário e cresce a quantidade de usuários. Você imagina isso na pandemia. Verdade. E a pandemia nos mostrou que nós temos vários erros, como nós falamos do Brasil inteiro, né? Então nós temos várias falhas. Então quem é que denuncia isso? Usuários. Quem é que percebe também o que precisa ser atualizado? Profissional. E o gestor, ele precisa estar muito antenado nisso. Então a humanização é essa relação entre esses atores para gerar melhor qualidade no próprio oferecimento dessa saúde, né? Professor, e a própria definição de saúde já incluía a humanização ou foi algo mais recente? Olha, Meg, desde 1948 a humanização ela já é perseguida pelo mundo. E em função disso, a Organização Mundial de Saúde, já em 48, nós estamos falando lá de quanto tempo atrás, já falava que assim, saúde não é só a ausência de doença. Então o indivíduo, eu não estou doente, eu sou saudável. Não é isso. A saúde é um perfeito, e essa palavra é difícil, porque perfeito bem-estar físico, mental e social. E aí, quando algum desses pilares não estão adequados, eu estou, em princípio, adoecendo. E aí nós temos aquela palavra-chave que é qualidade de vida. Às vezes eu estou saudável, mas a minha qualidade de vida ela é péssima. Nós, por exemplo, temos pacientes aqui na nossa clínica da Unifev que eles têm artrose de joelho. Operaram, fizeram uma cirurgia.
o sistema demorou para que eles fizessem a reabilitação. Então eles operaram com uma grande esperança que teria uma melhor qualidade de vida. Só que até chegar ao processo de reabilitação, eles sofrem muito. Às vezes demora 1 mês, demora 2 meses. Aí você vai perguntar para ele, você tem saúde? Ele fala, olha, operei, mas eu continuo com dores, com todas as dificuldades. Até que eu tenha a reabilitação plena, ele não vai entender que tem saúde. Né? Então a saúde é essa completude, essa relação intrínseca entre a minha percepção de felicidade, é difícil isso, né? É difícil, né? Mas eu tenho essa percepção, e essa percepção tem que estar relacionada a todo o comportamento social, mental, emocional, e isso está muito intrínseco na saúde. Então, humanizar é essa relação. Eu percebo que tenho qualidade de vida e eu percebo que tudo isso me gera saúde preventiva, me gera qualidade de saúde. Perfeito. Professor, essa parte de humanização também inclui respeito à espiritualidade do paciente? Muito, mas muito, Flávia. Assim, pensando em... E é muito poderoso isso, que o nosso ouvinte, telespectador, entenda. Todo o sistema de saúde precisa respeitar profundamente aquilo que confere a você a sua espiritualidade. Claro, grande parte das pessoas entende que a espiritualidade está relacionada à religião. Também está, mas a espiritualidade está relacionada à fé. Flávia, tudo aquilo que me dá fé e me gera esperança, me gera melhores expectativas de vida e me geram propósitos de vida, e isso está relacionado à minha espiritualidade. Por exemplo, eu amo meu trabalho. Então isso é um papel de espiritualidade que eu tenho para a minha vida importante. A forma com que eu relaciono com as pessoas, com minha família, com os meus amigos, isso é fundamental como espiritualidade. A forma com que eu me relaciono com a religião, ok, isso faz parte da espiritualidade. Agora, a forma com que eu me relaciono com o altruísta, eu vou ajudar uma entidade carente, isso está relacionado à espiritualidade. Quando eu me envolvo, por exemplo, com as artes, a música, a dança, as artes, elas também têm esse papel de fortalecer a minha espiritualidade, a sensibilidade que eu tenho sobre aquilo. E aí nós vamos entender o seguinte, que o meu paciente, o paciente do sistema de saúde, precisa respeitar isso profundamente. Porque, Meg, nós temos uma história. Sim. Temos uma história de vida, temos uma história de dificuldades, temos uma história de lutas e desafios. Tudo isso é a minha experiência. Então a gente sempre diz o seguinte, a minha experiência é meu território. Então eu entro, por exemplo, num pronto-socorro, as pessoas precisam entender que eu já tenho um histórico de vida e eu preciso ser acolhido dentro dessa característica. Porque antigamente era o inverso. Eu tinha que entrar num sistema de saúde e tinha que me moldar ao sistema. Verdade. Espera um pouco, nós estamos falando agora de humanização, nós estamos falando sobre melhoria da qualidade e a minha história também tem que ser respeitada lá dentro. Então, ao longo de todos esses últimos 10 anos, houve já um progresso muito grande, porque, olha, vamos colocar assim, algumas instituições importantes da medicina que absorveram isso muito rapidamente. Então, olha, o hospital, por exemplo, israelita Albert Einstein tem feito trabalhos maravilhosos para compor a questão da espiritualidade, da fé na qualidade de saúde. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Medicina Geral já incluíram nos seus protocolos a obrigatoriedade do médico de entender e interpretar a espiritualidade do seu paciente. Então, aquele paciente que entra no consultório de qualquer instituição, ele precisa ser visto na forma holística. O que é holística? Eu preciso entender qual é a magnitude da experiência de vida dele. Claro que eu não consigo saber tudo, mas a gente consegue. Olha, um bom profissional de saúde, numa conversa de 10, 15 minutos, ele já conhece tanto sobre aquele paciente e como aquele paciente está gerenciando aquela doença. E aí como nós vamos fortalecer isso? Muita gente entra dentro de um consultório médico com a esperança de que ele vai ser curado.
Isso é fé. Verdade. É fé no médico, é fé na ciência, mas ele também tem que algo maior lhe ajudando nesse processo. Então a espiritualidade é fundamental nessa incorporação de qualidade da saúde. Então, as crenças religiosas também fazem parte da espiritualidade na saúde. Sim, é quase que... Nós estamos falando do brasileiro, né? Estamos falando também do povo sul-americano, né? Que é da... O sul-americano e o brasileiro é da saudade, né? Aliás, a única palavra do mundo que tem saudade somos nós. Então a gente tem essa questão do amor, do privilégio de sermos, né, espirituais, na sua grande maioria, desde quando nascemos. Nós não somos frios, calculistas, né? Existem países que são assim. O nosso povo é do abraço. Então veja bem, se eu penso em espiritualidade e religião, eu estou dizendo para o meu cérebro, olha, eu tenho uma crença que é algo superior, que me ajuda e colabora. Aí, a Unifesp, a Universidade de São Paulo, no hospital maravilhoso, que é maior, um dos hospitais maiores de São Paulo, né, da Unifesp, o Hospital São Paulo, ele fez uma pesquisa com todos os usuários. E lá, assim, o Hospital São Paulo está numa região de São Paulo de mais de 5 milhões de habitantes. Então não é pouco, né? E eles colocaram que... Existem algumas perguntas que foram feitas, né? 80% respondem que sim, a minha espiritualidade e a minha religião me ajudam a enfrentar aquela doença. 80%. E 90%, que é um número maior ainda, né? Eles entendem que a fé no sistema, a fé naquele profissional, a fé que ele tem na própria possibilidade de cura o ajuda nesse processo. Então, na verdade, assim, se nós entramos no enfrentamento de doença e não acreditamos que vamos melhorar, nós não vamos transformar aquela ideia mental numa coisa positiva. Então, espiritualidade, religiosidade, humanização, é tudo muito intrínseco, porque eu respeito o ser humano que está ali pedindo ajuda. Agora, Flávia, quando há uma perda de credibilidade em um desses pontos, o que acontece? Frustração, falta de esperança, e isso nós nunca podemos deixar. Mas veja bem, às vezes as pequenas coisas o sistema ainda não percebeu. Claro que os gestores sabem, mas quem está na ponta ali, com o profissional que está na ponta, né, paciente. Então vamos imaginar, eu peço um exame importante. Esse exame vai demorar 6 meses. Eu quebrei um cristal dessa humanização. Então, por isso que o usuário, ele tem que estar na ponta falando para esse gestor e o profissional de saúde também dizendo, olha, eu não posso quebrar essa credibilidade. Então, se um exame demora 6 meses... É muita coisa. É muita coisa. Quer dizer, o médico disse que era importante. O próprio gestor falou que ele vai conseguir com que aquilo seja efetivo, né? Então, isso tudo precisa estar ligado. Agora, isso quebra um pouco também, não quebra a minha fé na minha religião ou na minha espiritualidade, mas quebra a fé nessa relação de qualidade da instituição, do sistema. Então a gente tem que sempre cuidar muito disso, porque isso faz com que haja o poder, né? Por isso que eu falo que esse sistema é poderoso. Porque quanto mais eu acredito em um Criador, quanto mais eu acredito em uma divindade, quanto mais eu acredito e tenho fé em algo, aquilo me gera uma esperança poderosa. É o meu alicerce. Agora, se isso pode ser fortalecido pelas instituições. Entende, Flávia, a ideia central? O nosso ouvinte, telespectador, ele sabe muito bem disso. Quando ele entra para ganhar, ele tem várias coisas que colaboram. Agora, quando ele entra para perder, meu Deus, nós vamos no CAV sábado, vamos lá? Vamos ganhar, E professor. vamos ganhar, exatamente, essa positividade, da mesma forma que a saúde. Eu vou conseguir superar isso. Agora, é lógico que tudo tem os limites. A gente também não pode imaginar que o sistema SUS ele terá um padrão de qualidade que nós estamos avançando. Avançando, mas o acolhimento, a humanização é algo que precisa estar em ponta em qualquer tipo de instituição. Muito bom. Professor, para a gente encerrar, tem uma participação aqui, o Cláudio e a Salete, o casal CB.
aqui de Votuporanga, desejando... Cabeça branca. Cabeça branca, desejando um excelente dia para todos vocês. Quer deixar um abraço muito especial para o mestre, professor Ricardo, que deu uma excelente aula na última semana lá no Uniat. Eles participam. Um grande abraço para vocês. Obrigada. Queridos, um grande abraço. Olha, eu vou utilizar vocês dois para que vocês transmitam o meu querido abraço e forte abraço para o grupo da Uniat. E olha só, esse grupo teve fé no que eu falei, né? Porque nós falamos lá sobre saúde preventiva e sobre a importância da atividade física. Sabe quantos se matricularam lá no nosso estágio de cardiologia? Quantos? 47. Olha só! Eu vou chegar a 50 arredondado, porque tem 3 que já falaram que que não conseguiram no dia. Então você imagina que a fé, isso é tão poderoso, né? Nós levamos uma palavra muito forte para eles, né? Que eles, na verdade, são os nossos exemplos. Eles conseguiram chegar até aqui e vão ainda mais. Mas olha a experiência de vida deles. Então nós temos essa relação de humanização. E lá eles aprendem sobre arte, é humanização, é espiritualidade. Lá eles aprendem sobre alimento, lá eles aprendem sobre atividade física. Lá está um grupo que se relaciona quase que em família, você sabia disso? É verdade. Então isso tudo é espiritualidade, não é? A relação com a natureza é espiritualidade, a relação com o nosso povo, né, de uma forma geral, né? Nós lutamos tanto com relação à pandemia, não é verdade? Sofremos pelas pessoas, né? E hoje nós estamos voltando a uma realidade muito interessante. Então, Flávia, quando nós, daqui para frente, né, vamos falar de saúde, imperiosamente já tem que estar na nossa cabeça. Saúde é eu estar sendo acolhido pela minha integralidade, ou seja, holisticamente, vamos falar assim, e eu preciso entender que a minha fé precisa ser respeitada. A fé em qualquer situação vai me ajudar a ter superação e ser agraciado, né? É isso. Agraciado com saúde e com as vitórias, né? Porque hoje superação de saúde, né, de uma doença é uma vitória. É uma vitória que é importantíssimo a gente ter como referência. É isso. Professor, quero agradecer muito, tenho certeza que foi uma aula para todo mundo. É maravilhoso estar aqui. Um tema muito curioso, muito importante. E muito urgente e importante. E eu posso afirmar para você, eu sempre falo que o Votuporanga é privilegiado, né? Nós temos um cuidado muito grande dessa relação de humanização. E aqui vai um abraço para a doutora Patrícia. A doutora Patrícia é uma médica tão fundamental na nossa vida. Ela é querida em todas as unidades de saúde porque ela gera isso. Onde ela está, ela gera alegria e ela gera esse processo de humanização. E ela cobra. Um abraço. Você imagina então ter uma liderança dessa, né? Que a gente sabe que essa liderança vai gerar essa qualidade. Então, assim, Votuporanga está de parabéns. Muito bom. Professor, mais uma vez, obrigada. Uma ótima semana. Até semana que vem. Grande abraço.